nós vamos conversar sobre esse tema, né? O que a sua filha precisa saber sobre sexualidade, porque quando a gente traz assunto para os nossos filhos que são do interesse deles, eles se movimentam muito mais, se motivam, né, na verdade, muito mais para querer conversar com a gente sobre sexualidade. E eu sei, não é, que essa conversa sobre sexualidade é uma coisa extremamente importante nesse momento que a sua filha entra na adolescência. Agora já não é nem mais, né, entrar na puberdade, mas sim na adolescência, porque quando ela menstrua, isso é um sinal, né, como dizia o Isamitiba, que o segundo parto aconteceu e que ela entrou na adolescência. Então, o que ela precisa, então, saber agora? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A Beatriz já entrou aqui. Boa noite, Beatriz. E logo à tarde, Beatriz já deixou aí uma pergunta para mim, né, Beatriz? Querendo saber que livros que eu posso indicar para que ela possa oferecer para a filha dela ler. Então, Beatriz, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, exatamente sobre o que a gente precisa conversar com as nossas filhas, e a gente vai ver que em termos de sexualidade a gente tem aí uma abrangência muito grande em termos de literatura, principalmente, né, no que diz respeito a essa questão das mudanças do corpo. Então você vai encontrar muitos livros sobre essas mudanças do corpo. Sobre o que a gente vai conversar especificamente hoje aqui, não tem assim tanta nomenclatura. Daí porque, né, eu criei o meu método Papo Firme, que é um método que ensina as mães a conversarem com seus filhos sobre sexualidade. Mas vamos começar o nosso assunto de hoje, né? Então, o nosso assunto de hoje, como eu falei, é uma continuação da live de quinta-feira, que a gente conversou sobre a chegada da menstruação para as meninas, né? Óbvio, para as meninas, a chegada da menstruação para a sua filha. E o que a gente pode conversar com elas? O que elas precisam conversar sobre isso? Na live passada, a gente conversou sobre o que era o impacto dessa chegada da menstruação na vida das suas filhas. A gente conversou, né, e eu mostrei para vocês que a chegada da menstruação é um marco na vida da menina, não é? É um marco que faz uma passagem, né, agora muito mais concreta da sua infância para essa adolescência, que nada mais é do que a preparação dessa menina para se tornar uma mulher. Então, isso significa o quê? Que ela agora passa a ter um interesse muito mais explícito, né? E com muito mais consciência do que na verdade é sexo. O que é sexualidade? Né? Significa que essa menina ela está crescendo e com esses interesses e com essa busca da autonomia, também vem junto com elas fortes emoções. Emoções essas, né, que eu trouxe para vocês, fazendo uma correlação com aquele filme Panda, e hoje aqui eu quero também destacar um artigo que a Ana Canosa escreveu no UOL. Depois, quem tiver interesse, me manda um direct que eu mando o link para vocês, que é ela fazendo uma análise, né, desse filme e o que isso significa para as nossas meninas em termos de sexualidade, em termos da chegada, né, dessa adolescência. É um artigo que vale muito a pena vocês lerem, porque eu acho que vai acrescentar bastante para quem assistir esse filme junto com a sua filha ou mesmo com o seu filho, porque é um filme que não é só para as meninas, é um filme que é também para os meninos, né? É uma conversa sobre a chegada da adolescência. Claro, é uma chegada da adolescência nas meninas, né? Mas os meninos também se envolvem com esse filme e também tem coisa a aprender com esse filme. Deixa eu só colocar aqui, porque agora que eu vi que o meu celular precisa de bateria. Então, deixa eu ver aqui, porque hoje vocês estão vendo que o meu cenário está diferente. Hoje eu estou num outro ambiente, que é na minha casa de Maceió. Não estou no meu sítio, onde eu moro, não é? E costumo fazer minhas lives. Então, vejam, voltando, né? Então, quem tiver interesse,
sobre esse artigo da Ana Canosa, eu posso passar o link. É só me mandar um direct que eu encaminho o link para vocês, tá? Aqui a Cristiane colocando que assunto fantástico. Aqui é para meninos também, tenho gêmeos e meu filho Gabriel já está interessado em nossas conversas. Pode repetir o nome do filme, por favor? Sim, o filme se chama Red, né? Crescer é uma fera. Red, Crescer é uma fera. Então, esse é o nome do filme. E na semana passada eu fiz, né, um paralelo desse filme, com essa chegada da menstruação, o significado, né, dessa menstruação, que é exatamente essa entrada da menina na adolescência. E essas fortes emoções que no filme é representado, né, por esse panda que faz parte da cultura, né, da cultura chinesa. Então, eles trazem dentro de um sentido figurado, mas que leva a gente a refletir sobre que ponto, né? O que essa família está passando para essa menina e preparando essa menina em termos da chegada da sua sexualidade, ao mesmo tempo, né, que a gente percebe o quanto que significa para essa menina adolescer, ou seja, crescer. Ela se sente estranha naquele corpo, né? Ela se sente um monstro naquele corpo. Então, essas emoções fortes que a chegada da adolescência traz, é sobre isso que a gente precisa conversar com as nossas meninas. É claro que a gente precisa conversar com elas, e aqui eu só fazendo um parêntese para Cristiane, sim, Cristiane, aqui eu também falo sobre a sexualidade dos meninos. Hoje, em especial, é um tema voltado para as meninas, mas esse tema, essas lives eu falo tanto sobre a sexualidade da menina quanto a sexualidade do menino. Então, você está no lugar certo, é aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, então, o que a gente precisa conversar com as nossas meninas quando a adolescência chega? A gente precisa conversar sobre essas fortes emoções. A gente precisa conversar com ela, né, sobre uma série de questões que estão acontecendo com elas, exatamente em função dessas mudanças corporais que acabaram de acontecer com ela. Então, essas mudanças corporais, elas não acontecem da noite para o dia, como muitas vezes a gente imagina, né? Porque a gente só se dá conta da noite para o dia, mas ela leva um tempinho. E é nesse tempinho, né, que a gente chama de puberdade, que é a entrada da puberdade. E nessa entrada da puberdade vão acontecer várias mudanças, as corporais, mas também as mudanças, né, no cérebro dessa garota, as mudanças na capacidade dela aprender, e isso vai gerando, né, nelas não só essas alterações físicas, que muitas vezes elas não sabem como lidar, e daí é um tema, sim, para a gente conversar sobre elas, sobre essas alterações, sobre o que está acontecendo com ela, principalmente com a chegada da menstruação, mas também tem outras questões acontecendo, que é a menina começar a se apaixonar, começar a olhar para o outro, né, com outros olhos, agora com um olhar mais de um interesse mais focado na afetividade e na sexualidade. Então agora é um momento que a gente também vai precisar conversar com elas sobre essas questões de ficar, namorar, se apaixonar, ou seja, relacionamentos, né? É um momento que elas estão buscando novos prazeres, e esses novos prazeres agora, muitas vezes, não é um prazer junto ao pai e à mãe, não são mais aqueles prazeres da companhia, né, que a gente faz para eles, das brincadeiras que a gente está disposta a brincar com eles. Não, esses prazeres agora é em estar ligada a outras pessoas, é o prazer de estar se divertindo com os seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas, né, da sua idade. E isso muitas vezes leva a gente como mãe a sentir esse momento como um momento muito difícil, e a gente muitas vezes ficar tão focada na nossa dificuldade, né, em aceitar essa transição das nossas meninas, muitas vezes a gente não se liga, né, com o momento que elas estão vivendo. A gente não se liga com algumas questões que a gente precisa dar atenção nessa hora para que ela possa, de fato,
se preparar, né, para esse segundo parto, como eu coloquei aqui para vocês, que o Samitiba coloca, né? Então ele diz, né, que no primeiro parto, quem faz o parto é a mãe. Todo o trabalho é da mãe, né? O que entra em jogo aí nessa história é o útero materno, são as condições desse útero, a saúde da mãe e também os cromossomos que vão definir a saúde, né, e esse parto desse garoto ou dessa garota, para que ele aconteça de forma saudável. Agora, nesse segundo parto, o que ele coloca, né, e que é aí bem pertinente, que eu trouxe para vocês a semana passada, que a Ana Canosa trouxe também nesse artigo dela, e que eu acho bastante interessante, é que esse segundo parto, ele é um parto que é dos adolescentes, né? O Samitiba diz que nesse segundo parto, quem faz todo o movimento é o adolescente. Quem se gesta é o adolescente. A gente agora vai gerenciar esse nascimento deles para a sociedade. Então, é nesse sentido que a gente precisa, então, dar um apoio, a gente precisa dar um suporte e, portanto, o que ele diz que o que conta não é o útero materno, o que conta agora é um útero familiar, porque é esse útero familiar que vai gerar para essa adolescente, né, uma condição de saúde, né, para viver esse momento da sua adolescência. Então, se a gente quer um adolescente saudável, né, a gente precisa ter um útero familiar que dê esse suporte, um útero familiar que acolha, um útero familiar que oriente, um útero familiar, né, que mostre para essa garota o que é ser uma mulher. E isso, né, como o Samitiba diz, isso que vai contar agora não é os cromossomos, né? Não vão ser os cromossomos, mas sim o como somos. Por isso que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente expande os nossos horizontes, ou seja, o nosso repertório conta e muito nessa hora da gente preparar essa nossa menina para esse momento, né, que é esse momento do segundo parto dela, que é esse parto para a sociedade. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gislene. Boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, então, dando continuidade, né? A Cristiane coloca aqui, sim, Maitê, minha filha, está apaixonada. Lindo de ver. Ai, que legal. Que bom, Cristiane, que você está curtindo. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Esse é um dos sinais de um útero familiar saudável. É a gente olhar para esse momento que a nossa filha está, né, se desenvolvendo e olhar para isso com esse olhar, né, de simplicidade e de felicidade por ver, sabe, ela se transformando em mulher, não é? Porque é isso que tem que acontecer mesmo. E se isso acontece dessa forma, você com esse olhar para ela, é muito mais, sabe, é muito mais legal, não só para ela, como é saudável, como ela vai poder vivenciar isso de uma forma extremamente interessante. Então, esse sinal, né, que você me dá aqui é um sinal, sabe, de útero familiar, né, que está saudável, de útero familiar que está olhando para sua filha do jeito que ela está precisando nesse momento. A Gi coloca aqui, minha filha também está apaixonada, estou encantada com o relacionamento deles, muito leve, é lindo, ai que lindo, gente, que emoção, muito bom ver vocês fazendo esses comentários, que bom ver mães que estão assim de cabeça aberta e procurando proporcionar o melhor para suas filhas, né? De entender o melhor delas, que é esse momento de transição e que elas precisam tanto, porque tudo depende delas. Mas o que depende delas foi apoiado e construído a partir do que vocês puderam passar para elas, do que vocês puderam construir com elas. Então, se hoje elas estão se apaixonando,
têm uma relação leve e estão felizes, é porque vocês construíram junto com elas esse olhar que elas estão vivenciando agora. Então, quando a nossa menina entra na adolescência, né, quando ela menstrua, ela precisa exatamente que a gente esteja atenta a esse movimento. E uma das coisas, né, agora, que vai interessar para ela conversar, vai ser exatamente sobre relacionamento, né? Claro que a gente precisa falar sobre o que é menstruação, é claro que a gente precisa explicar para essa menina, principalmente quando a menstruação chega, ela precisa saber como é que vai se comportar essa menstruação, né? Como é que é o funcionamento de quando ela chega, que essa menstruação nem sempre vem todos os meses, que ela pode falhar, que isso faz parte desse período de adaptação. É importante que ela saiba, não é, quais são os cuidados de higiene, como a gente até falou um pouco a semana passada. É extremamente importante que a gente fale que sim, pode trazer desconforto, como muitas coisas, né? Que a fome, por exemplo, traz desconforto, mas na hora que a gente come, esse desconforto desaparece. A menstruação pode também trazer desconforto, mas se a gente souber como se cuidar, se a gente souber como lidar, se a gente tiver tranquilidade para conviver com essa menstruação, a gente vai poder viver melhor com elas. Então, se ela está numa família, onde essa família olha para a chegada da menstruação como uma coisa positiva, ela vai buscar, né, essa positividade e viver numa condição melhor com esse momento da sua transição. Então eu vejo aí muitas vezes, quando eu trago os vídeos mostrando que o quanto antes a gente começa a conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, né? Eles vão poder aprender, saber o que a gente pensa, a gente saber o que eles pensam. E eu vejo muita resistência, muitas vezes, das mães dizendo: poxa, Lena, vou falar sobre sexo, vou falar, meu filho é muito novo, minha filha é muito nova. Não, eu não disse que era para falar sobre sexo, eu disse que era para falar sobre sexualidade. E falar sobre sexualidade é a gente falar sobre vários aspectos que vão influenciar no nosso papel sexual, mas não propriamente falar sobre o relacionamento sexual. Mas agora que a sua filha fez 12, 11 eu já nem digo tanto, mas se ela já está com 12 para 13 anos e ela menstruou, ela agora começa a ter um interesse e a gente vai precisar falar de relacionamentos. Dentre esses relacionamentos, claro, eu não preciso, porque a minha filha menstruou, sentar com ela hoje e conversar sobre tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês. Não, mas eu vou precisar conversar com ela, sim, sobre todos esses temas, gradativamente, continuamente, né? Como eu coloco no meu método, a gente, né, no meu método Papo Firme, a gente aprende a conversar no nosso dia a dia, de uma forma descontraída. Então é isso que eu quero, né, que vocês prestem atenção a esse momento. Então, quando vocês se prepararam, quando você tem uma mãe que se preparou durante a puberdade, quando chega nessa hora, esses assuntos vão fluir de forma muito mais tranquila. E principalmente esse assunto, que é falar de sexo, que é falar de prazer, que eu sei que esse é um assunto que deixa muitas vezes a gente muito angustiada, né? A gente preocupada, sem saber como é que a gente vai falar sobre isso. Mas esse é um tema que é necessário a gente conversar com a nossa filha, conversar com o nosso filho, né? Os meninos, eu acho que eu vou precisar fazer uma live sobre os meninos, que é a chegada da ejaculação. Então hoje é da menstruação, na semana que vem eu acho que eu começo com a live da ejaculação. Então a gente bota essa semana o foco aqui nas meninas e na semana que vem a gente bota o foco nos meninos. Vamos fazer isso? Tudo bem? Põe aí quem concorda. Então vamos lá. Então, gente, a gente agora precisa conversar sobre sexo. E conversar sobre sexo significa o quê, Helena? Significa que agora a gente tem que falar sobre a primeira vez. Claro, a gente tem que falar sobre relacionamento, ficar, namorar, o que isso significa para eles, né? Falar da primeira vez, dentro do sexo, né? Falar que
Para esse preparo para a primeira vez, é importante que eles saibam o que é prazer sexual, o que é excitação, o que é orgasmo, sabe? O que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, como é que a gente se relaciona, sabe? Que tipos de relacionamento existe. Quando a gente falar sobre relacionamentos, né, não dá para a gente excluir também a gente falar dos relacionamentos das nossas escolhas, né, entre aspas, porque não é uma questão de escolha, mas falar sabe, de quem desperta nas pessoas o seu desejo sexual, a sua vontade de se ligar afetivamente. Quantas mães, né, que eu já vi falar aqui e me colocar, Lena, minha filha falou que é bissexual, o que eu digo para ela? Então agora é uma hora que a sua filha vai saber sim. Mas quando ela tem 10, 11, 12 anos por aí, ainda não dá muito para a gente ter certeza desse sentimento. Se esse sentimento é de fato um sentimento heterossexual, bissexual, homossexual. Agora, quando a sua filha menstrua, sua filha tem aí por volta de quase 13 anos de idade, eu já tenho 13 anos, já começa de fato a se interessar, se apaixonar pelas pessoas. Agora já dá para ela ter uma referência, né, de fato de quem desperta esse interesse dela. Então também é um assunto que a gente precisa conversar com as nossas filhas, é sobre os relacionamentos afetivos. E, obviamente, outra coisa que a gente precisa conversar, principalmente quando esse relacionamento afetivo, ele se dá entre um homem e uma mulher, como eu falei, a gente tem que falar com eles, não só sobre reprodução, mas também sobre como evitar uma gravidez nesse momento da adolescência, que é um momento, não é, que a gente não quer que as nossas filhas engravidem. Não é hora de ficar grávida, né? A Cristiane aqui, uau, uma gineco, que sensacional. Sim, ela vai estar aqui comigo na quinta-feira, Cristiane, para conversar aqui com vocês. Ejaculação, fantástico, Lena, seria grande ajuda. Vamos sim, vamos conversar. Quem mais, como a Cristiane, concorda que a semana que vem eu bote o foco nos meninos? Põe aí, que aí eu já fico sabendo se vocês concordam com esse meu foco essa semana nas meninas e na semana que vem nos meninos, embora tenha muita coisa que não dá pra gente fazer assim tão separadinho, porque tem tudo muito a ver tanto com um quanto com o outro. É o adolescente, né, que está entrando na puberdade, está entrando na adolescência, que já está na puberdade. E esse adolescente, quando ele entra na puberdade, ou essa adolescente, quando entra na puberdade, eles vão apresentar transformações, claro, são características sexuais diferentes, a do menino é diferente da menina, mas os sentimentos, os novos interesses são muito próximos. Então, vai ter horas que, mesmo eu fazendo com foco em um ou em outro, né, a gente vai ver que essas sensações e essas transformações se misturam, né? Não fica exatamente assim, porque é uma coisa que não dá mais para ser colocada como menino, menina, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a gente precisa sim também conversar quando esse relacionamento acontece entre um homem e uma mulher. A gente precisa também conversar sobre prevenção de gravidez, prevenção de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? A prevenção de abuso sexual. Então isso também são coisas que a gente precisa conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas, principalmente também essa questão do abuso sexual, né, gente? É uma coisa muito interessante, mas esse momento que a menina entra, né, que a menina menstrua, é um momento de muita vulnerabilidade para essa garota, porque é um momento em que o corpo dela acabou de se transformar, que ela agora já apresenta um corpo que parece um corpo de adulta, porque ela já cresceu praticamente quase tudo que ela tinha que crescer. Ela agora está num momento da vida dela que ela vai crescer, sabe, mais um pouquinho, sei lá, 7, 10 centímetros até o final da sua adolescência. Mas ela já se desenvolveu, ela já está com o corpo dela pronto. E esse corpo dela pronto se mistura
não é que se mistura, mas se confunde com o corpo de uma mulher. Então, quem bate o olho, né, e vê aquela garota, acha que aquela garota já é uma mulher. Que ela não só tem um corpo de mulher, como ela também já pensa e tem intenções de uma mulher. Só que essa garota ainda está num processo de desenvolvimento, principalmente de desenvolvimento mental, de desenvolvimento cerebral. Então é um momento que ela ainda está muito vulnerável. Vulnerável porque está aprendendo a lidar com esse corpo, que para ela é novo, como ela também está vulnerável em função do que esse corpo representa ou impacta na visão das pessoas que estão olhando para ela. E aí você vai ver, por exemplo, nos relatórios, né, que inclusive eu vou fazer uma live amanhã sobre esse tema, né, mas a gente vê aí nos relatórios, nos anuários, né, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018, por exemplo, 81% das pessoas que sofriam estupro e abuso sexual eram mulheres. E dessas mulheres, né, 53,8%, ou seja, mais de 50% dessas mulheres, elas tinham entre 10 e 13 anos de idade. Então, veja, gente, é exatamente a faixa etária que está acontecendo a menstruação. É exatamente o momento em que essa menina está se transformando. Esse é o momento de maior incidência de abuso sexual, de estupro, né? E que a gente precisa estar antenada com essas coisas. Eu sei que isso é um crime bárbaro e que ninguém quer isso, nem pensar nisso para a sua filha, para o seu filho. Mas, e principalmente para a sua menina, né? Que elas são as maiores vítimas dessa história. Então, mas a gente precisa pensar sobre isso. E daí porque amanhã eu vou fazer uma live onde a gente vai falar sobre isso. Mas isso daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês. E, gente, se vocês quiserem colocando aqui perguntas, questionamentos, comentários, pode ir fazendo isso, tá? Isso me deixa muito feliz. Eu vejo que vocês estão participando e é isso que eu quero, que vocês participem, tá? Então, vamos lá. Vamos conversando que a gente vai se entendendo, né? E aí, para a gente se entender ainda melhor, né? Então, uma coisa que eu gostaria de saber é como é que vocês sentem que está esse útero familiar de vocês. Como é que vocês estão para preparar essa sua menina para esse momento, não é? Para essa chegada da menstruação, para essa adolescência. Como é que vocês percebem, não é? Que vocês estão passando esse ser mulher para sua filha, não é? Vocês têm conseguido conversar com elas? Coloca para mim aqui, quem tem alguma história para me contar? Adoro ouvir a história de vocês, porque quando eu ouço a história de vocês, daí eu posso conversar melhor com vocês, não é? Então me conta. Quem tiver alguma colocação aqui para fazer, as lives já estão na minha programação. Ai, que bom, Beatriz, beleza. Que bom. Então, gente, vamos lá. Quem coloca aqui para mim, quem já tem filhas que se já menstruou, como é que estava esse seu útero familiar, como é que se avalia esse seu útero familiar e se a sua filha ainda está para menstruar, como é que você está avaliando, né, que o seu útero familiar está se preparando ou preparando, né, a sua menina para esse momento, para essas conversas, né, que ela precisa ter a respeito da chegada da menstruação. Então, eu queria muito ouvir vocês. Se vocês puderem colocar aqui para mim, eu vou ficar bem feliz, né? E enquanto vocês não colocam, eu vou falando, né? Aquilo que eu programei para a gente conversar hoje. Então, eu vejo que muitas vezes essa preparação da gente é uma preparação que acaba ficando, né? Eu digo aqui em segundo plano, mas muitas vezes o que eu vejo é que não está em segundo plano essa preparação, né? O que eu vejo muitas vezes é que a gente acabou não se preparando.
é que a gente vai, sabe, a gente vai levando a chegada das transformações, a gente vai levando a entrada dos nossos meninos, das nossas meninas na puberdade, a gente vai levando, né, essa chegada da menstruação na vida delas. E quando chega na hora de conversar sobre esses assuntos, né, de conversar sobre como falar sobre os relacionamentos, como falar sobre ficar, como falar sobre namorar, como falar sobre diversidade sexual, isso vai se tornando uma situação cada vez mais complexa e a gente fica com medo. E quando a gente tem medo, a gente gera medo. E o medo, né, ele é o principal característica, né, que deixa os nossos filhos desconfiados, que faz com que eles não queiram conversar com a gente sobre sexualidade. Então, se a gente quer conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, a gente precisa olhar para essa nossa preparação. A gente precisa olhar sobre como é que eu estou para falar com a minha filha sobre primeira vez, como é que eu estou para falar com a minha filha sobre relacionamento, como é que eu estou para falar sobre namoro, né? Sobre ficar. O que eu entendo? Qual é o meu olhar? Como eu vejo, né, esse papel da mulher hoje nos relacionamentos afetivos? Né? Que embasamento eu estou buscando para isso? Então, essa é uma questão que a gente precisa olhar para o nosso próprio olhar, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. É o primeiro movimento, não é? Para a gente avaliar o nosso útero materno, o nosso útero familiar, é como nós, nessa família, estamos olhando para essa situação, como estamos olhando para essa chegada desse interesse na sexualidade que a minha filha vai ter e o nosso filho também vai ter, né? Porque a chegada da puberdade vai provocar esse sentimento tanto em um quanto em outro. Na menina, o marco é essa chegada da menstruação, vai deixar esses interesses muito mais explícito, diríamos assim, não é? Até então eles brincam, eles sentem, não é? Eles têm aí os seus sentimentos que a gente precisa estar de olho e acompanhando, mas essa chegada da menina na menstruação, a chegada da menstruação na vida das meninas é de fato esse marco que a gente precisa olhar com toda atenção, não é? E eu sei que tem muitas mães que dizem assim, Helena, eu até que me preparei, até que eu tô bem, sabe? Agora eu quero conversar com a minha filha sobre sexualidade, mas, sabe, ela que não quer conversar comigo, não é? Como é que vocês estão vendo? Quem quer colocar aqui? A Cristiane colocou, Maitê teve aula de sexualidade na escola, ela e o Gabriel. Aproveitei a carona e fui complementando, eu e meu marido. Tem sido bem legal. Ai, que bom, Cristiane, que a sua filha está numa escola que traz essa temática, né, que conversa com ela sobre sexualidade, e aí você tem essa oportunidade, fica muito mais fácil, né, de vocês interagirem a partir de um conteúdo que ela já está recebendo na escola. Isso é bem legal. Esse é um caminho bem interessante, né? Eu tenho aqui um outro caminho também, né? Que é um caminho que aconteceu com uma das minhas alunas, que ela também se sentia, não sabia, né, como conversar. Aqui a Dani coloca, né? Quando começar a falar, pois é, Dani, essa minha aluna também, ela tinha esse receio, quando começar a falar. E agora, minha filha, ela vendo que a menina estava prestes a menstruar, tanto que quando a filha dela menstruou, nossa, foi um desadouro na casa dela, né? Sofreu ela, sofreu a menina. Inclusive, teve uma mãe, a semana passada, colocou que ela chorou, a filha chorou, não queria, né, que essa menstruação chegasse. Então, dependendo de como a gente se prepara, de como a gente passa, né, esse nosso olhar para as nossas meninas, essa chegada da menstruação vai ser uma chegada... o entendimento dela, né, dessas questões que estão em torno da chegada da menstruação vai ser muito melhor ou pior de acordo com o preparo que a gente teve, o preparo que a gente está trazendo para ela. Então, quando essa minha aluna, ela se inteirou, né, do que era, o que era conversar sobre sexualidade, conversar sobre sexo propriamente dito, não é? Ou seja, colocar para sua filha o que isso faz parte, não é o que, mas que
né? O sexo faz parte dos relacionamentos. Claro, tem o seu momento, tem a sua hora, tem a sua preparação, tem os seus valores, né? Tem as suas expectativas, mas tudo isso precisa ser conversado e não, né, escondido e não em segredo, como, por exemplo, a gente viu acontecer nesse filme. Então, nesse caso, quando essa minha aluna, ela conseguiu entender a sexualidade na adolescência, ela conseguiu conversar com a filha dela e, sabe, essa dor, esse medo de ter menstruado, essa tristeza, né, da filha também ter menstruado, tudo isso acabou passando quando a gente entende, né, como vocês colocaram aqui, algumas de vocês colocaram aqui, nos comentários, que quando conversou, quando perdeu o medo de conversar, conseguiu, né, tranquilizar a sua filha e fazer ela entender o que está acontecendo. Então, da mesma forma que tem esse fato da menstruação, tem o fato dos relacionamentos, tem o fato, né, do interesse sexual da sua filha e do seu filho. E, portanto, é importante que a gente não deixe eles chegarem nesses sentimentos, né, acompanhado desse medo, acompanhado desse temor, né, dessas incertezas. Daí porque que a gente precisa estar junto dando suporte, né? Por isso que esse útero familiar precisa ser saudável, para que ela possa se tornar uma adulta saudável, né? A Gleice colocou aqui: minha Pietra menstruou há 1 ano e foi muito tranquilo, pois fiz questão de relatar que é da natureza de cada mulher. Todas vão passar por isso e estar saudável. Que legal, Pietra. Vamos lá. Quando minha filha menstruou, enviei flores para ela, comemoramos juntas esse momento tão importante na vida de cada mulher. Que legal, que bom. É isso aí. É a gente ir reforçando esse momento como um momento que pertence, né, à transição natural dessa menina em mulher. E agora, o que ela precisa saber? Ela precisa saber de tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Ela precisa saber não só, né, do que é a menstruação, mas qual que é o impacto agora que esse fato dela ter menstruado pode causar na vida dela. Daí porque a gente precisa falar com ela sobre sexo. Como eu sempre digo, não sou eu que quero, mas sim sua filha que precisa. O que eu quero é que vocês saibam como conversar. Então, gente, se vocês quiserem aí fazer alguma pergunta, eu estou aqui. Lena, pode, por gentileza, falar sobre a oscilação dos sentimentos que mencionei acima? É normal? Ai, desculpa, Beatriz, eu não vi essa sua colocação. Deixa eu ver. Como orientar sobre a oscilação de humor aos 12 anos? Minha filha vai da alegria ao choro em minutos. Ainda não menstruou. São os hormônios que causam essas oscilações? Oi, Beatriz. Desculpa, eu não tinha visto essa sua pergunta. Uma excelente pergunta, sim, né? Tem a questão dos hormônios. Os hormônios vão afetar essa condição, né, do humor dos nossos meninos e das nossas meninas, mas não é apenas só o humor, não é apenas só os hormônios, não é apenas só os hormônios, mas também esse descontentamento ou esse desconhecimento sobre esse momento novo, de tudo isso que está acontecendo com ela, sobre essas novas descobertas, essas sensações, né, que ela está tendo e que ela não sabe como explicar. Pode ser situações, né, que ela está enxergando, como ela está num processo aí de desenvolvimento do cérebro dela. Tem situações que nessa idade a garota ela percebe de um jeito, e esse jeito muitas vezes que ela está percebendo, ele pode não ser o que de fato está acontecendo, porque ela, pela sua imaturidade, pela sua incapacidade ainda, né, de julgar de uma forma mais madura uma determinada situação, ela pode estar gerando fantasias na cabeça dela, né, insinuações sobre determinadas coisas, que ela, sabe, fica com medo, que ela fica insegura. E aí, se por um acaso a gente sem querer
toca num determinado assunto, né? Então, por exemplo, ela está se achando gorda, ela acha que está imensa, sabe? Ela nem está imensa, ela nem está gorda, mas sim, ela ganhou 1 quilinho a mais, sim, ela, por conta da menstruação, ela acaba retendo mais líquido, mas na visão dela, pode ser que ela esteja se vendo assim, de uma forma absurdamente gorda, né? E aí, por um acaso, ela tá ali toda feliz, comendo uma batata frita, e a gente fala assim, ó, depois não reclama, hein, que tá gordinha, também comendo essa quantidade de batata, e aí ela muda, ela explode. Por quê? Porque a gente foi ali bem na veia, né? A gente foi ali, a gente machucou aonde ela não queria ouvir, aonde ela não queria que, sabe, que ela visse ela gorda, tudo bem, mas ela perceber que você também a está enxergando dessa forma, isso amplia, né, o sentimento dela e faz com que ela tenha essas reações de uma forma muito mais intensa. Então, quando a gente conversa, quando a gente consegue, né, preparar a nossa menina para viver, ela saber que tem tudo isso que está se passando, que ela pode ter esse tipo de sentimento, né, e que isso não é nada de anormal. Então, quando a gente consegue conversar com ela, a gente consegue que eles tenham essa transição menos, diríamos assim, menos rápida. Não que ela vai deixar de sentir, ela vai continuar sentindo, porque são muitas transformações num momento, num período muito curto de tempo. Então, até ela se adaptar com tudo isso, até ela, né, gerenciar tudo isso dentro dela e ter tranquilidade para lidar com todos esses acontecimentos, isso vai... Eu não sei nem se a gente um dia deixa de mexer, né? Claro, a gente não fica tão explosiva tão rapidamente, né? Não muda de humor tão rapidamente, mas a gente sabe que o nosso humor está sempre ligado a essa relação que a gente também estabelece com a nossa autoestima, com o nosso reconhecimento, né? Com o nosso sentimento de pertencer, com uma série de questões, né, que a família pode dar essa proteção, tá bom? Então, os hormônios sim provocam, né? Ele é o estopim dessa história, mas não é só ele, é também o olhar que ela está tendo, é também a necessidade que ela tem de ser olhada, né? Talvez esse grito, né? Essa mudança rápida seja um grito de pedido de ajuda. Então, precisa olhar. O que fez ela mudar tão rápido assim esse humor? O que aconteceu na situação anterior, assim, tão de imediato, para que esse humor tenha mudado? Então, a gente não pôr foco na mudança do humor, mas sim pôr foco no que pode ter causado. E para isso, só conversando com ela, só sabendo dos sentimentos dela. Então, é por isso que a gente precisa estar próxima, né? Por isso que a gente precisa estar junto delas. Bom, gente, então, eu na brincadeira, no meio da conversa, já falo a verdade. Muito legal, Patrícia, que bom. Esse é um bom momento também da gente conversar com as nossas filhas. É um momento de descontração, é o que eu sempre trago, né? É um dos principais pilares, né, do meu método Papo Firme. É a gente conversar descontraídamente, né? Dentro de uma situação que ajude os nossos filhos. A Jane colocou, parabéns, Lena, alguns relatos me fazem lembrar os momentos vivenciados com minha filha de 13 anos. Ah, que bom. Espero que tenham sido bons momentos, Jane. A Beatriz, muito obrigada pela resposta, ouvi seus esclarecimentos e me ajuda bastante. De nada, Beatriz. Bom, gente, então temos mais amanhã, meu tempo já se esgotou aqui, tá ok? Grande beijo para vocês todos e parabéns para quem esteja aqui comigo até agora. Tchau.